Oi, eu sou a Jéssica. Bem-vindo, bem-vinda ao Psicologia. Pra quem não viu a live da semana passada, eu vou deixar ela aqui, mas é basicamente pra eu introduzir que esse mês é um mês muito especial para mim e que ele vai ser inteiramente dedicado a falar sobre loucura, saúde mental no Brasil, no mundo, todo o mês de maio sobre isso. E eu acho que ficou muito claro o quanto eu tô empolgada sobre isso. Então vamos logo ao assunto do vídeo de hoje, que eu sei que é o porquê você clicou nele. Quando você pensa na palavra loucura, o que passa na sua cabeça? E se você for no dicionário, pode ser o dicionário do Google mesmo, você vai ver uma lista de significados para louco ou loucura. Mas nem sempre loucura foi compreendida como a gente compreende nos dias atuais. Ou seja, nem sempre foi visto como sendo algo ruim ou negativo ou alguma coisa pejorativa. Então ficamos com a pergunta de quando começou essa ideia? Quando que loucura, o louco, passou a ser considerado um problema social, uma doença, alguma coisa que realmente incomoda ou que a gente tem um certo preconceito. E esse vídeo todo aqui, ele é baseado num artigo e também num livro de Foucault chamado A História da Loucura. Esse livro do Foucault, ele surgiu a partir da tese dele de doutorado, que foi publicada em 1961 com o título Loucura e Desrazão, a história da loucura na Idade Clássica. E pode ficar tranquila que as bibliografias que eu usei, elas estão aqui na descrição do vídeo. Toda a tese do Foucault é em busca de entender mais a estrutura da exclusão em relação à loucura. Ou seja, da onde veio a ideia de se desfazer, de fazer de conta, excluir as pessoas que, são ditas loucas. E é claro, Foucault, ele era francês, então eu vou falar uma espécie de panorama mundial sobre essa história. E quando eu digo panorama mundial, eu tô falando mais de uma descendência europeia aí. A loucura, antes de ser um problema, ela era vista como parte da experiência do ser humano, e ela circulava pelas ruas e era temas de expressões artísticas, como peças de teatros, literaturas, romances, etc. E claramente eu tô falando dos loucos já conhecidos, daqueles que produziam algo para a sociedade. Eles eram, vamos dizer assim, tolerados e até aceitos. Mas lá no século XV, os loucos que eles eram considerados estranhos ou meio bizarros, eles eram levados para a nau dos loucos, que era uma espécie de navio onde as pessoas eram colocadas, com uma ideia de purificação pela água. É também importante frisar que a partir de um certo momento da história, a loucura é percebida como o oposto da razão. Então uma pessoa que ela é louca, ela está desfeita das suas razões, das suas capacidades mentais. E se a gente for pensar, alguns séculos atrás, a questão da razão, ela era muito importante. A razão é um dos principais objetivos de muitos estudiosos e pessoas da sociedade, que sempre buscaram se pautar nisso para poder construir a nossa sociedade. Mas quando que a loucura propriamente dita, ela começa a ser trancafiada? Como é que essas pessoas, elas vão parar em locais fechados? Tudo começou com a ideia de se tratar a lepra, que hoje em dia a gente chama de hanseníase. Começa a aumentar muito na Europa pessoas com hanseníase, pessoas com lepra, então se cria os leprosários. Era uma espécie de local para conter a lepra, com o objetivo meio de afastar as pessoas com lepra, com hanseníase da sociedade, não necessariamente com o intuito de curá-las. E é a partir dos leprosários que se pensa numa ideia do hospital geral, que na época não era dominado pela ideia médica ou uma ideia de tratamento, de saúde, nada disso, mas sim com uma ideia de hospedar, por isso hospital, e recolher pessoas da rua. Claro, tudo isso depois que a hanseníase, a lepra, ela é controlada, e esses espaços também se tornam locais de tratamento para doenças venéreas e também os loucos que não se ajustam à sociedade. E para Foucault, a grande internação da loucura é quando a loucura é percebida na pobreza, de quando essas pessoas, elas começam a se tornar incapazes para o trabalho, incapazes de produzir algo, quando se percebe que elas se tornam um certo problema para a sociedade, um certo problema de ordem social, e começa a se fazer uma troca em que não se vê mais a necessidade de prender a pobreza, prender pessoas pobres, mas a loucura ainda se tem um certo objetivo de prender. E é com isso que a loucura passa a ser aprisionada em asilos com uma proposta de tratamento, de cura. E quando eu falo de loucura, eu tô falando de pessoas que demonstram comportamentos, expressões na sociedade que condizem com a desrazão, a falta de razão. E a loucura passa a ser chamada de alienação mental. E esse termo é desenvolvido por um cara que é bem importante na psiquiatria, na psicologia, na saúde mental de uma forma geral, que é o Philippe Pinel, que
é quem começa a inserir a medicina nesse contexto todo de tratar a loucura. E para Foucault, a ideia, né, estrutural de começar a excluir a loucura, ela surge devido a dois principais fatos. É a fundação dos hospitais gerais por decreto lá em Paris, em 1600 e alguma coisa, inaugurando a grande internação dos pobres. E a segunda é a libertação dos acorrentados de Bicêtre por Philippe Pinel, que é um hospital que, na verdade, ele guarda todos os doentes mentais. E quando ele vira médico, ele resolve tratar os loucos, libertando eles das correntes. E ele propõe que essas pessoas sejam reeducadas socialmente através do controle social e um tratamento moral. E, claro, dentro de instituições, mas não algemadas. E eu acho legal frisar também que existiu o Samuel Tuke, que eu não sei como é que se fala direito o nome dele. Ele foi uma espécie de discípulo do Philippe Pinel, e a proposta dele era curar os doentes mentais, levando essas pessoas para casas de campo, onde eles poderiam viver livremente sem algemas. Ambos não eram psiquiatras e muito menos queriam acabar com a ideia de colocar pessoas loucas, doentes mentais, qualquer nome que você queira dar, dentro de instituições. Mas estavam propondo tratamentos que eram mais humanizados, assim, pra época, né? E o local onde essas pessoas, esses alienados mentais iriam, que aqui eu vou chamar de asilos, seria para disseminar valores como religião, trabalho e família. E algumas propostas de tratamento de Pinel eram relacionadas com banhos de água fria e camisas de força. Lembrando daquele negócio que a água, né, tem toda uma questão de busca pela razão através da água, de pureza, de limpeza, enfim. E para Foucault, tudo isso reafirma um status de julgamento moral e de punição para essas pessoas. Mas após toda a intervenção de Pinel, começa a se perceber que se até o próprio louco se reconhece como doente, ele não tá totalmente destituído das faculdades mentais dele. E isso quer dizer, então, que há como reaver a razão dessa pessoa e curá-la de alguma forma. Então a loucura começa a ser considerada algo que foge da normalidade, em que a pessoa tem uma espécie de acesso de loucura, mas que ela pode sim ser recuperada para a normalidade, para a razão. E que é daí que começa a se pensar a alienação, a loucura como sendo algo que deve ser controlado, tratado, curado, todos esses termos aí que tenta de uma certa forma destituir a pessoa disso. Basicamente, a loucura é uma manifestação dos problemas que o ser humano que expressa essa loucura, ela tem com o que está acontecendo à sua volta. Então começa a se compreender que os asilos, para os loucos, é o melhor lugar para colocar essas pessoas que estão, né, no seu momento de loucura e protegê-las das questões externas. E a vigilância, né, vigiar essas pessoas e fazer com que elas trabalhassem era uma das principais propostas de cura. Ela se transformaria numa pessoa dócil e útil para a sociedade. O modelo de Pinel, na verdade, foi extremamente emblemático para falar sobre a questão do isolar, conhecer e tratar essas pessoas consideradas loucas. E também para fazer um marco da importância do hospital e do saber médico em relação aos corpos das pessoas. E tudo que eu falei sobre a história da loucura é um panorama, assim, muito geralzão. E é importante frisar toda essa questão de que olhar para essas pessoas, na verdade, não era olhar para as pessoas, mas sim o que elas tinham, o que elas colocavam para fora dentro da sociedade, que nesse caso eu tô falando da loucura. O que não se torna muito diferente do que acontece hoje em dia. A gente ainda reproduz muito a lógica de que Pinel trouxe, que ainda se tem uma ideia de proteger essas pessoas e também as pessoas que estão à sua volta, da loucura que contamina elas de alguma forma e que as pessoas ao seu redor não querem se prejudicar por isso, sentem medo disso. Sem contar em relação à higienização, né? A ideia sempre de estar limpando a sociedade, de estar retirando coisas que não pertencem a ela, e isso tudo falado entre aspas mesmo, porque a gente, em termos de sociedade, aprende a esconder as coisas quando elas não são aceitas ou quando elas são diferentes. E esse vídeo é a primeira parte de 3 partes que eu vou fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre a saúde mental no Brasil, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Vou tentar falar em um vídeo só. E o terceiro vídeo eu vou falar mais a minha opinião sobre tudo isso e como é estudar e trabalhar saúde mental no Brasil hoje. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! O canal agora tem um Instagram próprio, então me segue lá.